Bem-vindo ao canal Professor Saulo Velasco Humanos. Hoje darei início aqui a uma série que se chamará Hoje na História. São fatos históricos que ocorreram tanto no Brasil quanto no mundo. E a base, a fonte que eu vou buscar esses fatos, será de uma agenda ainda de 2000, onde essa agenda falava sobre a chegada dos portugueses no Brasil, com o título Brasil Outros 500. E essa agenda ela foi editada pela editora Anita Garibaldi em 2000, falando desses fatos, desses acontecimentos e que aqui nós vamos tratar a partir de agora. Então o primeiro fato que eu quero narrar aqui para vocês é o fato de o dia do massacre do Caldeirão. Isso aconteceu no Ceará, na Serra do Araripe. Ou seja, a polícia e o exército, aterrorizados ainda com o espectro de Canudos, eles atacam, inclusive com um bombardeio aéreo, os beatos vindos do Caldeirão. Então ainda tinha influência de Canudos e ao mesmo tempo eles estavam ameaçando a ordem, aquela ordem que também tinha sido propagada na República Positivista e que foi cunhada na bandeira como ordem e progresso. Então isso foi feito uma espécie de um massacre, um verdadeiro massacre aterrorizando a população. Ocorreu isso no dia 22 de maio de 1937. Agora um pouco da história mundial. Em 1865 morre o grande romancista humanista francês Victor Hugo, onde 500.000 pessoas vão ao seu enterro. Foi praticamente um fenômeno da arte cultural. Ele foi um fenômeno cultural em que nós podemos lembrar até hoje. Então esse romancista, muitas obras dele também tratavam daquele momento histórico onde a literatura teve um auge também, para que pudesse servir como ferramenta de reflexão no dia a dia da população. Em 1945 surge no Rio o jornal Tribuna Popular, um diário, ou seja, um primeiro diário em que a imprensa dos trabalhadores pôde ler algo que vinha da classe dos trabalhadores. Dá para se considerar como um primeiro diário de inspiração comunista que surge no Rio de Janeiro. Em 1965, o Brasil envia 280 soldados a pedido dos Estados Unidos em apoio ao golpe em São Domingos. Um absurdo apoiar um golpe financiado e orquestrado pelos patrões do Norte, que naquele momento, na ditadura militar, ela servia aos Estados Unidos. Em 1979, nós temos a greve nacional, ou seja, 14 estados, a greve nacional dos médicos residentes por direitos trabalhistas. Então, surge dos médicos residentes que organizam em 1979 uma greve nacional e que isso atingiu 14 estados da federação. Em 1980, nós temos protestos contra a visita de Figueiredo, o então ditador militar, na época de 1980, a Ribeirão Preto, São Paulo, onde, infelizmente, 80 estudantes foram presos. Em 1980 também, a Organização dos Advogados do Brasil, ou melhor, a Ordem dos Advogados do Brasil, na Carta de Manaus, prega a Constituinte e rejeita remendos constitucionais. Então isso é algo que foi fundamental na nossa instância de buscar uma jurisdição em que de fato defendesse a Constituição. E aí estava envolvida a Ordem de Advogados do Brasil. Para nós não deixa de ser um primeiro momento de preparo para a Constituinte e que depois em 1988 foi aprovada, e essa aprovação nos traz em 1988 a chamada Constituinte ou Constituição Cidadã, que hoje está sendo tão ultrajada, está sendo rasgada por quem está no poder. Então nesse 22 de maio de 2020, eu quero deixar aqui a minha saudação a quem assiste esse vídeo e quero lembrar que se quiser continuar assistindo mais vídeos do canal, curta esse vídeo, acesse mais os outros vídeos também, faça a sua inscrição no canal e aperte lá o sininho para que continue recebendo novos vídeos. Muito obrigado, um bom 22 de maio e que nós possamos seguir gostando, amando e buscando cada vez mais o conhecimento. Muito obrigado.